Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Poliana Cerqueira. Somos estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Cursamos o curso em Bacharelado em Fisioterapia. Iremos apresentar hoje um trabalho da disciplina de Fisiologia do Exercício, orientado pelo professor Raildo da Silva Coqueiro. Juntamente comigo estão Delmiran de Jesus, Juan Silva e Thalita Alencar. E o nosso tema é os efeitos fisiológicos do treinamento de força, os mecanismos responsáveis pelos aumentos de forças induzidos pelo treinamento da força, eventos sinalizadores que levam ao crescimento do músculo induzido pelo treinamento de força, destreinamento subsequente do treinamento de força e, por fim, treinamento de força e resistência concomitante. Para dar início, nós vamos falar sobre os efeitos fisiológicos do treinamento de força. Então, os princípios básicos do treinamento relacionado à melhora da força vai estar associado, com o aumento do tamanho do músculo. Porém, pesquisas mais recentes, elas vão retratar, sobre os efeitos dos treinamentos que vão estar enfocando o V2 máximo e a questão do desenvolvimento, do desempenho da resistência. Para dar início, vamos falar sobre a força muscular, que vai estar referindo à força máxima que é o músculo, ou que um determinado grupo muscular ele vai estar gerando, sendo expressa como uma repetição máxima, que consiste em uma carga máxima passiva sendo deslocada em toda a amplitude do movimento realizado. Outro ponto é a questão da resistência muscular, que ela vai ser subsequente da força muscular, que vai ser a capacidade de estar realizando essas contrações repetidas contra uma determinada carga submáxima. As amplas diferenças individuais em termos de resposta ao programa de treinamento de força, elas vão estar interligadas com a questão da limitação genética, associada, assim, ao ganho que vai estar sendo alcançado dentro do treinamento, levando em conta a questão da sobrecarga e da especificidade dele. A questão do treinamento, por exemplo, de força de alta intensidade, que são de 8 a 12 repetições na sequência, ela vai resultar, no ganho dessa força muscular. Porém, no treinamento de força de baixa intensidade, que são menores de 20 repetições e sequências, ela vai estar resultando no ganho dessa resistência muscular e, assim, havendo menos alteração na questão da força. Então, os mecanismos responsáveis pelo aumento da força induzidos pelo treinamento vai estar ligado à frequência de estímulos e disparos sincronizados dessa unidade motora, que vai estar exercendo ali o desenvolvimento, da tensão muscular. Além, de trabalhar com as unidades motoras do tipo 2, que vão desenvolver mais tensão que as unidades motoras do tipo 1. Ou seja, assim, elas vão estar, envolvidos na melhora dessa força. O treinamento de resistência aumentada, a força muscular induzida, vai haver, assim, uma alteração no sistema nervoso e um aumento, gradativo na massa muscular. Já o treinamento de curta duração, que falamos antes, vai haver as adaptações neurais relacionadas ao aprendizado, à coordenação, à capacidade de recrutar esses músculos primários, ou motores primários, que vão estar exercendo um papel muito importante na questão do ganho de força. Nos programas de treinamento de longa duração, o aumento do tamanho do músculo, ele vai exercer papel mais significativo na questão do desenvolvimento da força. Bem, agora eu vou continuar aqui falando, sobre os eventos sinalizadores que levam ao crescimento do músculo induzido pelo treinamento de força. Então,
quanto maior a força que um músculo ele produz, né, significa que ele tem maior quantidade de actina e miosina. Então, né, quanto maior o número dessas pontes cruzadas de miosina presas à actina e engajadas no tempo de expansão, maior é a força produzida. Então, isso vai significar o quê, né? Que quanto maior o diâmetro, quanto maior o músculo, maior é a quantidade de miosina e actina que ele vai apresentar e, consequentemente, maior é a força. Então, a gente consegue aí comparar um músculo maior, significa que tem mais força, porque contém mais actina e miosina, e um músculo menor contém menos força, justamente porque contém menos miosina e menos actina. E duas reações aí desse treinamento de força é a hiperplasia e a hipertrofia. Elas são duas reações aí desse tipo de treinamento, né? E a hiperplasia é o aumento do número total de fibras musculares, né? No músculo. É o aumento do número total de fibras do músculo. E a hipertrofia é o aumento do tamanho dessas fibras. Então, é o aumento do tamanho do músculo em si. Então, essa diferença que a gente consegue perceber do tamanho de um músculo se dá pela hipertrofia, e a hiperplasia, ela não tem participação nessa parte do aumento do tamanho do músculo. Então, a gente consegue perceber que em torno de 90% a 95%, de acordo com os estudos, a hipertrofia vai fazer esse papel do aumento do tamanho do músculo em um treinamento de força e em um treinamento prolongado, né? Porque ele é um treinamento que precisa de tempo, é um processo lento. Então, leva a meses, a anos, para poder acontecer aí uma hipertrofia realmente significativa. E aqui nessa imagem, a gente consegue perceber, nessa primeira imagem aqui, né? Temos um músculo menor e já na segunda já aconteceu aí a hipertrofia, que é esse aumento do tamanho do músculo. E a gente consegue perceber aqui nos músculos deltoide, no bíceps braquial, que já teve esse aumento, né? Com a hipertrofia. Então, assim como um treinamento de resistência, ocorrem também alterações no tipo de fibra muscular induzidas pelo treinamento de força. Então, alterações aí que promovem a troca rápida lenta de tipos de fibra muscular também ocorrem no treinamento de força, porém, ela não é tão eficiente, vamos dizer assim, não é muito proeminente como as fibras, essa diferença, essa alteração que ocorre num treinamento de resistência. E outra questão também, né, que é citada, né, pelos estudos é a questão do treinamento físico de resistência aumentada à capacidade oxidativa, a capacidade antioxidante nas fibras dos músculos excitados e a formação e a não formação de capilares com o treinamento, né? Porque alguns estudiosos, né, alguns estudos vão relatar aí que há sim formação de novos capilares nos músculos, né, após esses treinamentos de força. Porém, outros vão dizer que não há esse aumento, né? E significativamente também não vai haver aí esse aumento também na capacidade oxidativa e na capacidade antioxidante desses músculos. E, no geral, esses estudos, né, vão relatar o seguinte, que toda essa questão da formação ou não dos capilares, com esse treinamento vai depender da duração e do volume desse exercício de força que está sendo realizado. Então, tudo vai depender da duração e do volume do exercício que essa pessoa está aplicando. Outra questão também é o treinamento de força que melhora a atividade enzimática antioxidante muscular. Então, tem evidências, né? Existem evidências que em 12 semanas de um exercício de força, de um treinamento de força, foi aumentado aí em 100% as atividades de duas enzimas
que são muito importantes para o músculo, para as fibras musculares. E o que elas geram, né, no caso, elas vão gerar uma proteção celular contra o dano oxidativo dos radicais livres que tem no músculo. Então, essas enzimas aumentaram com esse treinamento de força. E a gente vê que é uma eficiência muito grande, né, um índice muito grande de 100% contra essas ações dos radicais livres. Outra questão também é que uma única série de exercícios de força é capaz de elevar a taxa da síntese proteica muscular por até 24 horas. E também foi visto isso, né, nos estudos, que em 4 horas após o exercício de força, após o treinamento de força que a pessoa fez, foi aumentado em 50% a sua fibra muscular. Então, o seu músculo, em 4 horas, aumentou 50% de tamanho, né? De acordo aí com essa síntese proteica. E em 24 horas, aumentou mais 50%, que foi no total de 100% aí de aumento muscular dessa síntese proteica em um dia. Porém, essa produção, né, essa hipertrofia, né, não é duradoura, não é permanente. Porque, assim como eu falei no slide anterior, a hipertrofia é um processo lento, é um processo que que é gradual. Então, precisa de tempo, de acordo com meses e anos para essa pessoa ter esse aumento da fibra muscular, né? Então, não é em questão de um dia de exercício que essa fibra vai continuar aumentada, né? Então, não é permanente esse aumento. E a síntese proteica, ela vai voltar aí aos seus níveis de repouso em 36 horas após esse exercício. Porém, se continuar o exercício, se a pessoa continuar fazendo determinados exercícios, dependendo da duração e do volume do exercício, claro que essa hipertrofia vai ter sim um aumento significativo e duradouro. Bom, quais os sinais moleculares que estimulam a síntese proteica, né, após o exercício de força? Bom, nessa imagem, né, mostra a via de sinalização intracelular que regula a síntese proteica, né? Aí a gente pode observar que aí apresenta dois sinais, que é o sinal primário e o sinal secundário, né? No sinal primário, para a síntese proteica, induzida pelo exercício, né? É o alongamento mecânico, certo? Aplicado ao músculo durante o levantamento de carga, certo? Durante o exercício de força. Esse alongamento mecânico é estimulado pelo exercício de força e acaba deflagrando o sinal secundário, que é de síntese de IGF-1, como apresenta aí no primeiro sinal do sinal secundário, e que vai acarretando, né, em diversas sinalizações, né, suscetíveis que leva ao aumento da síntese proteica, certo? Em resumo, a síntese de IGF-1 ela é induzida pelo treinamento de força, né, que resulta na ativação de AKT, que é uma importante molécula sinalizadora, né? E após a ativação da AKT, ativa então outra molécula sinalizadora na sequência, né? Que é a mTOR, que é o terceiro ponto aí no sinal secundário, certo? Esse mTOR, ele vai promover a síntese proteica, né, aumentando a tradução e montando mais proteínas, né? Em tese, é importante, né, a presença de aminoácidos no músculo para que a síntese de proteínas ela possa ocorrer, né? Bom, dessa forma também, né, em ingestão, uma ingestão, né, de proteica adequada
seja antes ou após de um treinamento, né, é essencial, né, para a otimização do crescimento muscular durante o treinamento de força. Bom, né, as fibras musculares em crescimento ganham núcleos novos, né? Diante disso, né, com isso, na verdade, temos com isso diante do aumento de tamanho, né, em, em resposta ao treinamento de força, um treinamento de carga, né, as fibras musculares em crescimento, elas vão ganhar núcleos novos, que ele é chamado de mionúcleos. Bom, a célula, nesse processo nós temos a célula satélite, certo? Que é é um tipo de célula, é um tipo de célula tronco adulta, né? Que ela fica localizada entre o sarcolema e a camada mais externa do tecido conjuntivo, né? Que fica existente ali ao redor da fibra, certo? Ao redor da fibra. Bom, no treinamento de força, né, vai ativar as células satélites a entrarem em divisão e se fundirem as fibras musculares adjacentes, né, para o aumento de um número de núcleos da fibra. Isso. Temos o aumento do número de mionúcleos, né, nas fibras que vai nas fibras em crescimento, né, que resulta numa proporção uma proporção constante entre o número de mionúcleos e o tamanho de fibras, né? Com um modo significativo, né? A adição desses mionúcleos na fibra em crescimento, parece ser um requisito à sustentação do tamanho aumentado, né? E do crescimento contínuo das fibras musculares em resposta ao treinamento de força, como a gente pode ver nessa imagem, né? E temos também que a remoção dessas células satélites do músculo esquelético, né? Ele vai limitar a capacidade das fibras de crescerem em resposta à sobrecarga, certo? Os, os mionúcleos, né, extras, eles são requeridos para alcançar o nível máximo de hipertrofia muscular em resposta ao treinamento de força, certo? Pode passar. Bem, agora eu vou falar sobre o destreinamento subsequente ao treinamento de força. Assim como acontece no destreinamento subsequente ao treinamento de resistência, aqui nesse momento a gente também pode usar a máxima de que use ou perca, né? No entanto, em comparação à perda de força muscular e atrofia muscular, temos que, em comparação ao treinamento de resistência, a velocidade de destreinamento ou da perca de força, ela vai acontecer agora de uma forma mais lenta. E esse aspecto ele vai ser ilustrado aí nessa figura A, que mais especificamente vai mostrar o impacto de 30 semanas de destreinamento sobre a força muscular e o tamanho da fibra muscular. Além disso, vai mostrar o impacto de 6 semanas de retreinamento após um período de destreinamento muito prolongado. Esses participantes desse estudo, eles foram engajados em um programa de 20 semanas de treinamento de força. E esse programa de treinamento foi muito rigoroso e resultou no aumento de 60% da força dinâmica máxima, ou seja, a extensão da perna. E também resultou em uma hipertrofia de todos os três tipos de principais fibras nesses músculos extensores. Após 30 semanas de destreinamento, esses indivíduos apresentaram uma diminuição de cerca de 31%
na força muscular dinâmica máxima. No entanto, essa perda de força dinâmica ela foi induzida pelo destreinamento e também foi associada a um grau relativamente pequeno de atrofia muscular. A exemplo, temos que as fibras do tipo 1 sofreram uma atrofia de aproximadamente menos 2%, as fibras do tipo 2A atrofiaram em menos 10% e as fibras do tipo 2X atrofiaram em menos 13%. A gente pode ver nesse gráfico na figura B, em que temos as fibras do tipo 1 em laranja, as fibras do tipo 2A em azul e as fibras do tipo 2X em rosa. Em síntese, esse achado ele sugere que a parte significativa da perda de força associada ao destreinamento ele vai estar justamente associada à ocorrência de alterações no sistema nervoso desses indivíduos que foram testados. Em conjunto, esses dados vão indicar que as adaptações musculares induzidas pelo treinamento da força, elas podem ser retidas por longos períodos de treinamento. Além disso, a gente pode observar ainda que 6 semanas de retreinamento vai resultar em uma rápida recuperação da força muscular dinâmica e também na completa restauração do tamanho dessa fibra muscular aos níveis pós-treinamento. Esses resultados vão mostrar que as rápidas adaptações musculares ocorrem como resultado do restabelecimento do treinamento de força em indivíduos que são previamente treinados. E a melhora rápida da força muscular durante o retreinamento vai explicar também como alguns atletas de potência vão frequentemente conseguir retornar à sua forma competitiva com muita rapidez. Por fim, temos o treinamento de força e resistência concomitante. Bem, em 1980, um pesquisador ele relatou em um programa de 10 semanas de treinamento combinado de força e resistência, que resultou em ganhos similares de volume de oxigênio máximo, em comparação aos ganhos alcançados pelo grupo submetido apenas ao treinamento de resistência. No entanto, esse treinamento combinado ele interferiu nos ganhos de força desses indivíduos. O grupo submetido apenas ao treinamento de força apresentou aumento de força ao longo de todo o período das 10 semanas, enquanto o grupo que foi submetido àquele treinamento combinado de força e resistência apresentou um nivelamento e alguns até uma certa diminuição da força durante essas 10 semanas. Esses estudos, que combinam sessões de treinamento frequente e exercício de resistência de alta intensidade com frequência, relata que o treinamento concomitante ele vai comprometer o ganho de força desses indivíduos. E aí vai existir alguns mecanismos responsáveis que vão explicar o motivo pelo qual esse treinamento concomitante ele pode prejudicar esses ganhos de forças. E dentre esses mecanismos nós temos os componentes neurais, a depressão de glicogênio, a transição do tipo de fibra, o excesso do treinamento e a síntese proteica comprometida. Vou começar falando sobre os fatores neurais, né? Alguns pesquisadores eles sugerem que especificamente o treinamento concomitante ele vai comprometer o recrutamento da unidade motora e assim diminuir a produção de força muscular. No entanto, essa possibilidade ela é sustentada por evidências muito limitadas. E por esse motivo, atualmente não está claro se as alterações envolvendo o recrutamento de unidade motora vai contribuir para esse comprometimento da ganha de força. Quando o treinamento de força e resistência concomitante ele é seguido. O segundo mecanismo vai ser o baixo conteúdo de glicogênio muscular. Porque nós sabemos que séries sucessivas de treinamento de força e resistência podem produzir níveis musculares cronicamente baixos de glicogênio. Isso significa que o treinamento de resistência repetido, ou até mesmo aquelas séries repetidas de exercício, pode resultar em baixos níveis musculares de glicogênio em repouso. Portanto, iniciar uma sessão de treinamento com uma baixa concentração muscular de glicogênio vai diminuir a capacidade de realizar sessões de treinamento de força subsequente e vai comprometer a magnitude das atividades, das adaptações ao treinamento de força. Um outro mecanismo vai ser um treinamento excessivo. E esse excesso de treinamento ele vai ser definido como um desequilíbrio entre o treinamento, a quantidade de treinamento que o indivíduo faz e a recuperação que esse indivíduo
o tempo de recuperação que esse indivíduo está submetido. Pelo menos uma revisão conclui que o treinamento excessivo pode contribuir para a incapacidade de obter ganhos de força quando um treinamento de força e resistência concomitante ele é realizado. Mas mesmo assim, nenhum estudo experimental fornece evidências diretas de que o excesso de treinamento seja um dos principais fatores para contribuir para essa inibição de ganho de força. Por fim, temos a síntese proteica diminuída, que teoricamente vai ser a série de exercícios de força e resistência concomitante que vai resultar numa síntese proteica comprometida após esse treinamento de força. A gente pode ver na imagem que ilustra justamente essa síntese proteica diminuída. Temos que o treinamento com exercício de força aumenta a síntese de proteínas contráteis muscular ao ativar a via de sinalização IGF. Em contraposição, o treinamento físico de resistência intensifica a ativação da AMPK e ela vai promover justamente a biogênese mitocondrial. Em adição, a MPK ativa pode acionar uma molécula sinalizadora chamada complexo de esclerose tuberosa, e esse complexo de esclerose tuberosa vai comprometer, vai inibir a atividade da mTOR e, consequentemente, vai comprometer a síntese proteica. Dessa forma, a via MPK, complexo de esclerose tuberosa, vai fornecer uma ligação bioquímica para explicar por que o treinamento de resistência e força concomitante vai comprometer justamente esse ganho de força. Então, pessoal, a gente encerra por aqui e essas foram nossas referências. Muito obrigado pela sua atenção.